sem factos e apenas baseado nas percepções, eu discordo completamente. Segundo, estava-se a falar da regularização, não é de nova entrada de imigrantes. Sim. Não, desculpe. Regularização extraordinária. Gente que já está em Espanha, no caso concreto. Estava-se a falar de regularização. Extraordinário. E o doutor André Ventura passou o tempo a dizer vem mais gente. Portanto, regularização, estamos a falar dos que cá estão. Ilegais. Desculpe. E com critérios. Estão ilegais. E com critérios. Segundo, como é que resolvia o problema da economia? Ela para? Não. Portanto, o senhor fala para criar, de facto, uma sensação de receio, de medo e de divisão na sociedade portuguesa. Mas, verdadeiramente, quando lhe colocam problemas essenciais como o crescimento da nossa economia, o senhor não tem respostas. Terceiro, quantos desempregados nós temos em Portugal? Sabe qual é o número? Eu respondo-lhe a seguir. Eu não vou estar aqui. Sim, mas sabe qual é o número? É que o número de imigrantes que nós temos no nosso país é de 1,5. Mas o que é que isso tem a ver? Milhões. Não, o que eu quero dizer é que o senhor disse, se pagasse melhor, portanto, fazendo aqui uma crítica direta aos empresários portugueses, nós conseguiríamos que os desempregados fossem todos trabalhar e não precisávamos de imigrantes. O que eu quero dizer é que o número de imigrantes em Portugal é superior ao número de desempregados. Nós vivemos numa situação de quase pleno emprego. Aquilo que neste momento é o desemprego mais complicado é o dos jovens. Esse é que é o desemprego mais complicado, que é necessário criarmos essas oportunidades. Então vai-me deixar responder agora? Se for muito rápido, porque está com vontade de tempo. Sabe o que é que há pleno emprego? Porque os nossos jovens, por causa do seu partido, tiveram que ir embora. É por isso que há pleno emprego. Há pleno emprego porque os jovens... Não, agora vai-me deixar falar. Estava a falar comigo, agora tenho que ouvir. Não venha aqui falar de pleno emprego quando 30% dos jovens que nasceram em Portugal vivem no estrangeiro por causa do seu partido e das suas políticas. André Ventura disse que ia ser rápido, está colocada à sua... Só para terminar isto. Não, Dr. António José Seguro. Estes estavam ilegais. Conhece a palavra ilegal? É por isso que estão ilegais. E agora faz-se uma regularização extraordinária. Não se faz nada. Sabe que se fizer isso... Em Portugal não está para ser feito, vamos ter que avançar, André Ventura. Posso terminar ou não? Sabe que se fizer isso... Só lhe quer dizer uma coisa. Foi colocada uma questão teórica. Posso falar? Foi colocada uma questão teórica. Este assunto... Desculpe. Este assunto não está na ordem do dia. Foi colocada uma questão teórica. Posso agora? Não lhe interessa que isto esteja na ordem do dia. Por amor de Deus. Por Einstein não sabia o que é que havia de fazer. Agora, Dr. António José Seguro. A sua política é de André Ventura, tem mesmo de concluir. Eu disse que tinha que ser rápido, já está a falar mais disso. De quem não tem ideias sobre nada. Estou muito tranquilo. Tem que me deixar dizer. Estou muito tranquilo. Regularizar pessoas que estão ilegais em Portugal em catadupa equivale a regularizar aqueles que tinham cometido crimes da banca e depois... André Ventura está colocada à sua nota. António José Seguro? Não, deixe-me só terminar. Desculpa lá que isto é importante. Nós não devemos, a pessoas que entraram ilegalmente... Há alguma proposta em cima da mesa? Nós não devemos, a pessoas que entraram... Há alguma proposta em cima da mesa? Não há. Nós não devemos, a pessoas que entraram... Então o senhor está a fazer uma ficção. Nós não devemos, a pessoas que entraram ilegalmente em Portugal, darmos o beneplácito de os tornar já disse legais, isso, André Ventura, entraram ilegais em Portugal. Por isso é que é ilegal. Nós devemos fazer que as pessoas entrem, cumpram regras, venham por um processo e cumpram as regras de imigração. Só mostra que o senhor quer a mesma bandalheira que o seu partido deixou o país. É isso que acontece. António José Seguro, a última nota para equilibrar antes de passar à sala. Não, é muito simples. Eu vou manter o nível deste debate porque eu quero recordar-lhe que estou-me a candidatar para Presidente da República. Ou seja, não tem ideias sobre nada. Não tem ideias sobre nada. Pode não dizer nada, continuar e a ver se as pessoas votam em si. André Ventura, deixa eu ouvir o António José Seguro agora, por favor. Portanto, quero recordar-lhe isso e recomendar-lhe, e se tudo correr bem e se merecer a confiança dos portugueses, é necessário que nós mantenhamos um clima de relacionamento institucional. O senhor é Presidente de um partido em Portugal. Do maior. Que tem e que eu respeito democraticamente. E respeito os seus eleitores. E sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? Devia respeitar o país. Sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? E alguns que votaram em mim? Porque fazem a diferença entre um candidato presidencial e uma eleição partidária. E uma eleição partidária. É porque muitos dos seus eleitores estão angustiados. Estão revoltados com a situação a que o país chegou. Quando veem com a possibilidade de chegar a Presidente da República, ficam angustiados. Isso é verdade. Eu também fico. Eu confesso que eu também fico. A situação em que o país chegou, eu também fico. Em que o país chegou, não terem acesso... E eu saio deste debate muito angustiado, deixa-me dizer. Ainda não acabou o debate? Não ter acesso a cuidados de saúde antibióticos, não ter acesso à habitação. Vamos mudar a olhar para fora também. Com tantas promessas que foram feitas. António José Seguro, André Ventura, eu peço que respeitem as regras do debate. O tempo para este tema já terminou.
Vamos avançar, vamos olhar também para fora, para o posicionamento de Portugal no mundo. O atual contexto internacional requer tomada de decisões importantes dos governos, dos chefes de Estado, algumas que podem até contrariar aliados históricos e importantes, como é o caso dos Estados Unidos. André Ventura, enquanto Presidente da República, como é que vai lidar com a estratégia do Presidente Donald Trump de dividir e enfraquecer a Europa? Portugal deve mostrar firmeza aos Estados Unidos? Portugal tem que mostrar firmeza, mas perante os Estados Unidos, perante Espanha, perante todos. Portugal tem que mostrar firmeza perante os países... Mas em relação aos Estados Unidos, é a minha pergunta, tem que mostrar firmeza Portugal tem que mostrar firmeza... Que sempre que está em causa defender Portugal, eu acho que nós temos que superar a partidarite, as diferenças partidárias e defender o nosso país. Isso é evidente. Ser Presidente da República é muito mais do que a questão Portugal-Estados Unidos. Apesar Mas de ser eu quero ouvi-lo concretamente sobre a posição Portugal-Estados Unidos, porque de facto é um aliado histórico de Portugal. E já agora, olhando por exemplo para uma questão concreta, já está aí com alguma dificuldade em concretizar, eu vou-lhe pedir por favor uma resposta em relação a um exemplo em concreto. Vocês é que querem falar disso, eu percebo só. Mas eu tenho outras coisas também que acho que são importantes do ponto de vista internacional. Mas a minha pergunta é sobre os Estados Unidos. Este Conselho para a Paz que Donald Trump criou, gostaria de ouvi-lo sobre isso. Enquanto Presidente da República, que conselho daria, por exemplo, ao Governo? Seria para Portugal integrar esse Conselho para a Paz? Eu acho que o Presidente de Portugal deve ser firme na defesa do país, seja quem estiver na Casa Branca, seja ele democrata, republicano, seja quem for. O território de Portugal não se discute, a integridade europeia não se discute, Portugal no mundo não se discute. Isso é uma evidência. E nós devemos ser firmes nessa defesa. Agora, nós temos aliados. Eu não quero estar aliado com a Venezuela, nem quero estar aliado com o Irão, nem quero estar aliado com os países que têm terroristas no seu governo. Nós temos muita clareza em aliarmos-nos às democracias e não aliarmos às ditaduras. Mostrar firmeza em relação aos Estados Unidos, por exemplo, nesta questão em concreta. Nesta questão em concreta, como é que Portugal deveria agir? Integrar ou não este Conselho para a Paz? Deve agir de forma firme e acho que o Ministro dos Negócios Estrangeiros já o disse, que se isto se cingir apenas à questão israelo-palestiniana. A verdade é que houve um cessar-fogo em Gaza, não foi a esquerda que o fez, nem foram os democratas que o fizeram. A verdade é que estamos a tentar ter paz em Gaza. Vamos ver se conseguimos na Ucrânia também. Portugal deve se posicionar ao lado da paz e ao lado de defender os interesses da paz. E isso significaria integrar este Conselho para a Paz? Eu acho que a questão é muito mais do que isso. Portugal deve se posicionar, olhar para o Conselho e ver a dimensão que o Conselho tem. Agora, deixa-me um bocadinho mais longe sobre isto, porque a presidência portuguesa não é só nem sobre Donald Trump, nem sobre Vladimir Putin. Mas a minha pergunta neste momento é sobre Donald Trump. Deixa-me só terminar. André Ventura. Nós, se queremos ter um Presidente da República que seja chefe de Estado, isto tem que passar por uma coisa. Não nos deixarmos humilhar na cena internacional. E isso é o que, infelizmente, tem sido feito por Marcelo Rebelo de Sousa. É o que tem sido feito pelos presidentes anteriores, que é Portugal anda pelo mundo com uma espécie de cabeça baixa. E isto não tem que ver só com os Estados Unidos da América, tem que ver sobretudo com os PALOP e com os países com que temos relações na Europa. Nós não podemos permitir que um chefe de Estado português vá a outro país qualquer, onde nos chamem ladrões, esclavagistas, onde nos chamem racistas e saia de lá de cabeça baixa e a pedir desculpa. Eu quero ser um chefe de Estado que, como lhe disse, defende Portugal perante todos os países do mundo, independentemente de serem os Estados Unidos, a Inglaterra, a Espanha, a Rússia, seja o que for. Portugal tem que ser firme na defesa dos seus interesses geoestratégicos. 2, eu vou acabar com aquilo que começou há muitos anos e que não é só de Marcelo Rebelo de Sousa, que é este sentimento de humilhação nacional perante os nossos antigos PALOPs. Acabou essa história, só para terminar, acabou essa história de pedirmos desculpa pelo nosso passado. Acabou essa história de perdoar dívida a Moçambique e ao Brasil e etc. E tem que dar a palavra a António José Seguro. Só para terminar. Tem que dar a vou terminar. Basicamente, só para terminar, eu quero um chefe de Estado que orgulhe a bandeira nacional. E é isso que eu vou procurar fazer. António José Seguro, qual deve ser a nossa estratégia de resposta aos Estados Unidos, por exemplo, ou à posição de Donald Trump? Portugal deve correr o risco de hostilizar ou afrontar um aliado? Eu só pedi uma clarificação, não fiquei com qual foi a sua resposta, devemos ou não integrar o Conselho da Paz? Acho que se restringir à questão israelo-palestiniana e não a uma questão superior. Isso foi dito hoje, aliás, eu sei que está um pouco desatento, mas foi dito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Desculpe, eu não estou desatento absolutamente. Está-me a fazer uma pergunta que eu já respondi. Mas eu já respondi no início. Pronto, eu perguntei-lhe assim, para saber. É que se fala em não ter opiniões, não compreendo bem. Portugal como os Estados Unidos. Nós temos aqui que fazer uma análise muito objetiva sobre o seguinte. Se este movimento que os Estados Unidos estão a fazer é um movimento de uma administração ou se é um movimento dos Estados Unidos. Independentemente dessa análise, e por isso eu convocarei um Conselho de Estado, o primeiro Conselho de Estado, já em março, será para debater esta questão da segurança e da defesa, porque é uma questão muito importante. Eu quero dizer que a Europa, e Portugal em concreto,
tem que reforçar a sua autonomia estratégica em matéria de segurança e em matéria de defesa. O que é que isso significa? Significa termos melhores meios mais eficientes para nos defendermos e para nos protegermos. Há 6 meses o senhor questionava aqui o investimento em defesa, dizia que 5% talvez fosse demais para as possibilidades do país. Mudou de ideias, entretanto? Não mudei absolutamente nenhuma ideia. Eu considero que esse número é um número redondo, carece de evidência científica porque é que é necessário e, portanto, nós temos que ter várias discussões sobre o ponto de vista tecnológico, mas, sobretudo, aquilo que eu quero deixar aqui como uma menção, uma ideia muito clara, é de que nós temos que reforçar a nossa defesa e a nossa segurança. Porque o mundo tornou-se, sempre foi, mas tornou-se um lugar muito mais perigoso. E hoje o direito internacional vale muito pouco para os amigos do Dr. André Ventura, designadamente o Presidente Trump, onde ele foi à tomada de posse. E, portanto, nós precisamos de voltar a ter e a colocar no relacionamento entre os povos esse direito internacional e não a lei da força, como é apanágio dos autocratas deste mundo. E, portanto, Portugal e a Europa o que é que tem que fazer? Tem que aprofundar a sua autonomia estratégica. Temos que comprar europeu, temos que comprar português. Sobre os 5,8 mil milhões de euros de investimento que vão ser feitos, eu considero que é importante haver esse investimento, mas é necessário que haja planos anticorrupção a acompanhar esse investimento. Porquê? Esse investimento é um investimento que, por regras europeias, não necessita de obedecer às regras da contratação pública e que pode ser feito através de ajuste direto. Aliás, em relação às fragatas, isso já foi feito e estamos a falar de 3 mil milhões de euros. Portanto, é preciso garantir que há neutralidade, imparcialidade, transparência, concorrência e é necessário esses mecanismos de anticorrupção. Por outro lado, é necessário que nós tenhamos uma discussão muito séria sobre a estratégia de defesa nacional, sobre o conceito de defesa nacional e depois fazermos essas opções. Eu tenho com muita clareza esta ideia, quero discuti-la com os chefes militares, quero ouvir os partidos porque quero manter o consenso nacional em torno da nossa defesa e segurança e quero convocar o Conselho de Estado para que haja uma discussão séria e serena sobre a nossa segurança. É muito simples, só para dizer, primeiro o Dr. António José Seguro conseguiu falar os tempos estão equilibrados, temos que não vou dizer isso, eu fui interrompido 3 vezes enquanto estava a falar sobre isto. Tive que recentrar-lo na sua... Mas acho que foi centrada esta intervenção sobre os Estados Unidos, acabou a falar de anticorrupção. Bom, então talvez seja eu que não estou muito centrado aqui. Vamos lá ver se nos entendemos, porque também tem que haver imparcialidade da parte de todos. A conversa foi para a defesa, António José Seguro respondeu, foi para a defesa. Senão isto não é senão eu não estou a debater só com o meu adversário, estou a debater convosco também e não queria fazer isso. O Dr. António José Seguro, mais uma vez, mostrou porque é que não tem uma ideia sobre nada. Sobre nada. Quer resolver os problemas da defesa com o Conselho de Estado. O problema da defesa, vamos aceitar ou não o investimento de defesa estruturado previsto na Lei de Programação Militar. É isto que é preciso responder, não é ideias genéricas. Depois deixe-me dizer-lhe uma coisa, Dr. António José Seguro. Tem que terminar. Só para terminar. Eu não sei a que amigos que se está a referir dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou dos países democráticos. Não foi à tomada de posse. Mas tenho para mim isto. Mais vale estarmos do lado de democracias do que estarmos do lado de ditaduras e de tiranias. E eu sabemos uma coisa, os seus amigos ainda agora, os seus amigos de esquerda, meus senhores, os seus amigos de esquerda, ainda agora, deixe-me só dizer isto, os seus amigos ainda agora no Parlamento Europeu votaram contra e abstiveram-se contra a condenação da violência no Irão de mulheres e de ativistas. Portanto, quer estar de lado das democracias, peça-me responsabilidades a mim. Não, eu sei que o Dr. António José Seguro não tem responsabilidade sobre nada. Parece que chegou agora ao país, parece que chegou agora, aterrou, é um extraterrestre e olha para o país e diz assim... Eu não fui líder do PS, eu não fui deputado, eu não fui governante, eu não fui nada. Eu não sei nada de nada. Retórica não há quem ganhe. Tem que assumir responsabilidade. Por favor, os tempos já estão desequilibrados, não vamos conseguir equilibrá-los como desejaríamos. É tempo de minuto final, 1 minuto para António José Seguro, 1 minuto final para André Ventura, começando por si, António José Seguro. Bem, eu sou candidato a Presidente da República do meu país e ambiciono ser o Presidente de todos os portugueses. Ofereço ao país a experiência, ofereço a moderação e ofereço uma grande ambição de, através do diálogo e do compromisso e da lealdade institucional com o Governo, fazer de Portugal um país moderno e um país justo. A minha visão de país é um país que valoriza todos os seres humanos, a dignidade humana. Sei que há muitos portugueses a sofrer, sei que há muitas situações de pobreza, sei que há muitos portugueses que penam para chegar ao final do mês com o salário que têm, com as reformas que têm, e aquilo que é o meu compromisso e o meu empenhamento é que, como Presidente da República, tudo farei
para que, através da união dos portugueses, nós possamos ultrapassar estas dificuldades e todos podermos contribuir para sermos um país moderno e um país justo, onde ninguém fique para trás. André Ventura? Nos últimos anos, vocês deixaram de ter o vosso país. O país passou a pertencer a um conjunto de elites que ficaram com a maior parte do poder, que absorveram a maior parte dos recursos, do dinheiro, que o distribuíram pelos amigos, que distribuíram por aqueles que queriam e deixaram-vos a vocês na pobreza, com salários baixos, com pensões baixas, deixaram a maior parte do país revoltado com o sistema político. Estas eleições não são só sobre escolher um candidato presidencial. É sobre se queremos manter tudo na mesma, com um candidato que não fará absolutamente nada, que se manterá absolutamente refém de todos os interesses do sistema e partidários dos últimos anos, ou se vamos conseguir finalmente dar o abanão que a nossa democracia merece. Quando passaram 50 anos do 25 de Abril, os portugueses têm uma escolha para fazer. E essa escolha é se querem continuar neste mesmo clima de pobreza, em que os jovens têm que ir embora, em que os empresários têm que sufocar em impostos, em que temos que ficar cada vez mais pobres. Eu não acredito nisso. Eu acredito num país melhor. Eu quero ser a voz dos que não têm voz e é para isso que conto convosco no próximo dia 8. Muito obrigada, André Ventura. António José Seguro. Boa noite. Está assim concluído o único debate desta segunda volta das presidenciais. Segue-se ainda uma semana e meia de campanha até a hora de escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. E a decisão é dos portugueses, no dia 8 de fevereiro. Muito boa noite. Boa noite.